Números capítulo 33, e o versículo 8 diz: E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Aqui nós estamos numa maravilhosa jornada espiritual. Em cada uma dessas estações por onde o povo de Israel passou, nós podemos ser enriquecidos de lições, de experiências que transformam nossa vida. É justamente isso que o Espírito Santo deseja ministrar a nós. É justamente aqui que ele deseja revelar alguns segredos da nossa vida cristã. Agora estamos na 5ª estação, que é Mara. Aqui nós temos as experiências das águas amargas. Depois de ter estudado já sobre Ramsés, Sucote, Etã, Pi-Hairote, que são as experiências da fronteira, agora o povo de Israel já passou pelo Mar Vermelho. Eles passaram pelo deserto de Etã e chegaram aqui em Mara. Alguém poderia pensar: o que significa isso para nós? Bom, essas primeiras experiências, por que não dizer essas 4 primeiras experiências, Ramsés, Sucote, Etã e Pi-Hairote, revelam para nós o princípio da nossa experiência cristã, o princípio da nossa vida cristã após a conversão. E Mara é subsequente a isso, porque muitas pessoas, quando convertem, recebem Cristo como seu Salvador. Essas pessoas acham que a vida cristã será uma vida sem nenhum sofrimento, não haverá nenhuma sequidão. Irmãos, irmãs, o Senhor sabe do que nós necessitamos. Ele sabe como nos conduzir. Veja que a Bíblia diz que eles passaram pelo meio do mar ao deserto. Andaram 3 dias de caminho pelo deserto. Essa expressão deserto no hebraico é midbar. Refere-se ao deserto em seu aspecto geográfico, mas também fala do deserto como símbolo de épocas em nossa vida em que precisamos ser testados para poder conhecer os caminhos do Senhor. O profeta Oséias diz no capítulo 2, o versículo 14 do seu livro: Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ainda precisamos ver o capítulo 13, o versículo 5 desse livro de Oséias, quando o Senhor fala por meio de Oséias ao seu povo: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Nós precisamos conhecer o deserto, precisamos entrar no deserto para conhecer o Deus de toda graça. Porque é no deserto que nos afastamos de tudo aquilo que não é Deus. A nossa alma necessita penetrar no silêncio do deserto, na solicitude do deserto. Aqui nós precisamos ter um encontro solitário com Deus, onde Deus se revela a si mesmo em nossa alma. Mas o que significa Mara em nossa experiência espiritual? Para entendermos isso, nós temos que ler Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 até o 26. Porque essa é a parte do livro de Êxodo que corresponde com a estação em Mara. Em Números, está mencionado de forma rápida, mas aqui em Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 26, está descrita em detalhe essa experiência. Vamos ler essa passagem. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-se-lhe o nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse:
Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui você tem que notar que a Bíblia diz que eles não acharam água. Alguém pode até pensar que Deus faria tudo fácil, desde o princípio até o fim dessa jornada de 40 anos pelo deserto. Veja que esse não vai ser um caminho fácil. Se você vai estudando essas jornadas, vocês vão vendo isso. Porque, na verdade, há momentos de gozo, mas também há momentos de sequidão. E a vida cristã tem isso. Há momentos na vida cristã onde nós sentimos muito gozo, mas há momentos na vida cristã onde experimentamos a sequidão do dia mau. Veja que a próxima estação é Elim. E lá em Elim havia 12 fontes e 70 palmeiras. Elim era como que um oásis no deserto, mas antes de Elim havia Mara. Mara é uma experiência anterior à experiência de Elim. Nós precisamos nos deter em Mara, porque se precisamos sentir o gozo em Elim, precisamos compreender a sequidão em Mara. Eu creio que todos nós que estamos ouvindo essa palavra podemos recordar do amor de Deus, da sua graça, do seu poder, daquele momento em que nós nos convertemos e aquelas experiências subsequentes, aquele grande maravilhoso dia onde nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Alguns chamam isso de primeiro amor. É lógico que eu não concordo, porque não existe primeiro amor, segundo amor, terceiro amor. Não existe isso. A vida cristã é ascensional. A bem da verdade, o que nós temos que ver é que aquelas experiências são experiências novas, porque é aí que o nosso espírito se abre, se rende, é aí que o nosso espírito é vivificado. Então é natural que nós lembremos desse dia, desses momentos tão maravilhosos, subsequente a esse grande dia, onde nós recebemos a Cristo como o nosso Salvador. Mas um dia, nós tivemos que experimentar também, não somente o fato de Deus ter nos tirado do mundo, como Israel passou pelo Mar Vermelho, mas também agora, experimentar sequidão, lutas, momentos difíceis. A Bíblia diz que eles chegaram a Mara e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Esse nome, Mara, significa isso mesmo, amargura. Irmãos, muitas vezes alguém converte e pensa que a vida cristã vai ser uma vida de total felicidade o tempo todo. Não, irmãos e irmãs. A vida cristã há momentos de amargura também, de lutas, de tribulações. Os filhos de Deus experimentam a amargura. Quero mostrar para você um exemplo muito especial aqui na Bíblia. Vamos olhar no livro de Ruth, o significado de Mara. O livro de Ruth nos conta uma linda história, a história de Ruth e Noemi. Nós sabemos que Noemi se casou com um homem chamado Elimeleque e se foi para Moabe. Estiveram muito bem durante um tempo, mas depois morreu seu esposo. E Noemi tinha 2 filhos, e eles se casaram com 2 mulheres. Uma chamava Ruth e a outra Orfa. Mas um dia, também os 2 filhos de Noemi morreram. E a Bíblia diz que um dia elas tiveram que tomar uma grande decisão. E a Bíblia diz no capítulo de Ruth que um dia Orfa decide regressar. E ela partiu. No versículo 14 do capítulo 1 do livro de Ruth, você vê quando Orfa se despede de Ruth. E ela chora. A Bíblia diz que elas choraram em voz alta. Orfa beijou a Noemi e foi embora. E Noemi vira para Ruth e diz para ela também seguir seu caminho, porque ela não podia mais continuar ali com Noemi. Mas Ruth diz para Noemi que ela não a deixaria, que ela não a abandonaria. Aonde quer que ela fosse, Ruth também iria com ela. Onde quer que ela pousasse, Ruth também pousaria com ela. E Ruth diz para ela:
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, ali morrerei eu. Veja que a Bíblia fala que o coração de Ruth se apegou ao de Noemi, e ambas agora partem. E a Bíblia diz que elas chegaram a Belém. E quando elas chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. A Bíblia diz que as pessoas chegavam até Noemi e questionavam: esta é Noemi? E o versículo 20 do capítulo 1 de Ruth diz que ela respondia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja que Noemi, ela prefere ser chamada de Mara, de amargura. Esta é uma situação muito interessante e nós precisamos aprender com isso. E veja que Noemi diz que foi Deus que a colocou naquela situação. Isso significava que Noemi era uma mulher de profunda visão espiritual e ela reconhecia a grandeza e a soberania de Deus em seus caminhos. Meus irmãos e irmãs, nós temos que compreender isso. É isso que eu e você temos que entender. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos o mistério de Deus em se revelar por meio de situações que nós muitas vezes não compreendemos. Nós temos que ser gratos a Deus. Então, irmãos e irmãs, veja que muitas vezes nós não compreendemos os caminhos elevados e misteriosos de Deus, mas precisamos ser gratos a Deus, saber que Ele está nos guiando de uma forma poderosa e de uma forma também misteriosa. Precisamos ter o nosso coração grato a Deus, saber que Ele está se revelando de uma maneira maravilhosa, e precisamos entender que esse é o fundamento da cruz na nossa vida. Nós só vamos compreender o caminho da cruz passando por Mara. Se nós não encontrarmos Mara na nossa experiência cristã, jamais vamos entender o trabalhar da cruz. Precisamos ser gratos a Deus por isso. Olhe para o livro de Ruth, e graças a Deus que esse livro não termina no capítulo 1. Não é um livro que tem apenas esse capítulo. Assim também o livro de Êxodo, assim também o livro de Números. Graças a Deus que depois de Mara tem Elim, e todo cristão precisa saber disso. Há etapas amargas, ou de experiências amargas na nossa própria vida, mas após Mara vem Elim. Há etapas de dificuldades, de lutas, mas Deus não quer que nós venhamos ignorar Mara, porque nós precisamos confiar que Deus é o Deus da esperança e do consolo. Volte para o capítulo 15 de Êxodo aqui, estude. Veja que quando os israelitas chegaram ao lugar que chamaram Mara, eles não puderam beber as águas de Mara. Eles tinham sede, mas não encontraram satisfação. Por quê? Porque as águas não eram puras. Sabe, irmãos e irmãs, na nossa vida cristã há muitas coisas impuras. E por causa dessas coisas impuras, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, trabalhar nas nossas emoções, no nosso próprio sentimento. Às vezes temos que passar por lutas e provações para poder compreender os caminhos elevados de Deus. Muitos dos servos de Deus passaram por isso. Jó passou por isso. Existem 3 causas que explicam em nossa vida os sofrimentos: o pecado, o ego e o nosso relacionamento com o Senhor. Se nossa vida é uma vida impura por causa do pecado, o Senhor permite que nós venhamos passar numa experiência de luta, de provação como em Mara, para que nós sejamos levados ao arrependimento. Mas também o Senhor permite que nós venhamos passar por Mara por causa do nosso ego. E quando o Senhor nos leva a passar por lutas, provações, tribulações, sofrimentos, isto é, por Mara, é porque Ele quer levar-nos ao fim de nós mesmos. E quando o Senhor vê o nosso crescimento espiritual, vê o nosso amor pelo Senhor Jesus, quando nossa vida é uma vida toda envolvida na vida de Cristo, o nosso amor pelo Senhor,
é um amor puro, com certeza também vamos passar por lutas e provações. Sabe por que precisamos passar por isso? Para que sejamos cada dia mais e mais e mais maduros. Veja que o pecado, o ego e a nossa união com Cristo são situações que nós temos que enfrentar, Mara, por causa dessas três coisas: o pecado, o ego e também o nosso relacionamento com o Senhor. A Bíblia é clara nisso. Eu quero ler com vocês algumas passagens na Bíblia para que nós possamos ver o testemunho da palavra de Deus concernente a essa experiência em Mara, para que você entenda isso melhor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 14, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A nossa união com Cristo. Sofrimento visa justamente isso: arrependimento, tratar com o nosso ego, mas também visa a nossa união com Cristo. Veja o capítulo 5 e o versículo 1, aqui dessa mesma epístola de Pedro, essa primeira epístola de Pedro, quando ele diz: Rogo, pois, aos presbíteros, que é entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Veja que coisa impressionante. Pedro era testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas ele tinha certeza que ele seria coparticipante também da glória que haveria de ser revelada. Veja, ainda aqui no capítulo 5, os versículos 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua glória eterna, depois de terdes sofrido por um pouco, isso é Mara, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que nós viemos compreender isso. Irmãos, irmãs, há muitas experiências difíceis que nós temos que passar, mas nós temos que saber que tudo isso visa em nós a glória de Deus. O sofrimento não tem um porquê. Em nossa vida cristã, o sofrimento tem para quê? Para que sejamos conduzidos de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, para que o seu caráter seja formado em nós, para que a nossa vida seja levada ao fim de nós mesmos, da nossa própria confiança no nosso ego, para que nós, por causa do pecado, venhamos nos arrepender. Se temos que passar por situações como em Mara, por causa do nosso pecado, ou que seja por causa do nosso ego, ou da nossa união com o Senhor, que nós venhamos entender que Deus, com a sua soberana mão poderosa, está nos conduzindo. Ele tem algo maior e melhor para nós na experiência cristã. É isso que Ele quer na sua vida. É isso que Ele deseja alcançar em você. É isso que Ele deseja fazer na sua vida. Que você possa entender. Você possa entender que o Senhor, de uma forma plena, absoluta, está se revelando na sua vida. Porque Ele deseja alcançar o seu coração e te abençoar rica e poderosamente por experiências que muitas vezes você não está compreendendo, você não está entendendo. Mas aprenda a confiar no Senhor, que Ele vai ser glorificado na sua vida. Aí em Mara, nessa experiência amarga, Ele vai ser glorificado. Durante alguns dias, estarei compartilhando sobre isso. E peço que o Senhor fale ao seu coração e te abençoe com a sua palavra.
dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo dessas 42 jornadas do povo de Israel pelo deserto. Estamos estudando a 5ª jornada, quando o povo esteve em Etã. Êxodo capítulo 15, versículos 23 a 26, é onde nós encontramos essa estação onde eles estiveram. A Bíblia diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Muito bem, amados irmãos e irmãs, aqui nós temos que aprender algumas lições, como já temos estudado. Em cada uma dessas estações, nós aprendemos algumas verdades espirituais, alguns princípios espirituais, algumas lições espirituais. Veja que agora eles chegaram em Mara, e aqui as águas eram amargas. Mas você vai notar que no versículo 25 diz que o Senhor mostrou para Moisés um lenho, e ele colocou esse lenho nas águas, e as águas tornaram-se doce. E ali o Senhor deu estatutos e ordenanças. Ali o Senhor provou o povo de Israel. Então nós vemos que o que soluciona o problema da nossa amargura é a árvore, é este lenho. Aqui nós temos uma figura da cruz. Este lenho ou esta árvore representa a cruz. Nós vemos que Cristo entrou nas águas da morte e nos adoçou, mudou o gosto da nossa vida, o significado da nossa vida. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou essa árvore. Se não houvesse esse problema de sequidão, de amargura, talvez muitos jamais poderiam buscar o Senhor. Eu creio que o Senhor cria situações na nossa vida para que nós venhamos provar a obra da cruz. São caminhos que Ele usa para poder se revelar e se manifestar a nós. Aqui o Senhor revela a cruz. A cruz vai adoçar esse estado de amargura, de sequidão que muitos de nós temos vivido. Agora nós temos que entender que alguns princípios espirituais que temos que entender acerca da obra da cruz. Porque a cruz, ela é um princípio em Deus. Tudo que nós temos que compreender acerca do nosso viver cristão tem que estar no fundamento da cruz. A cruz é um fundamento em nós. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a cruz em 3 aspectos. Primeiro, a cruz como princípio em Deus. Segundo, a cruz do Gólgota, aquela na qual o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E a cruz como um viver cristão, como um estilo de vida. A cruz a qual nós devemos carregar, a cruz que nos leva a negar a nós mesmos. E aqui nós podemos ver essa experiência de uma forma muito clara, essa cruz em nós. Essa cruz que nós temos que carregar para que nós não venhamos viver uma vida amargurada e para que nós venhamos compreender a maneira como Deus trabalha em nós, em meio aos sofrimentos, em meio às provações. Irmãos, irmãs, nós passamos por muitas lutas, passamos por muitas provações. Mas nós nunca podemos, em meio às lutas e provações, tirar os olhos da cruz. Veja que no estudo passado eu compartilhei um pouco sobre Noemi, onde ela fala que a sua vida é como Mara, uma vida amarga. Ela havia perdido o seu esposo, havia perdido seus 2 filhos.
e nela o Senhor permitiu tal situação, e a situação de Noemi é uma situação muito bem parecida com a situação que eu, que você, que nós temos vivido. Uma situação de provações. Mas nós temos que compreender que Deus é soberano e Ele sabe que essas são etapas que nós temos que passar. Essas são situações no nosso caminho, situações que nós temos que enfrentar, experiências amargas. Mas graças a Deus, porque a cruz explica o nosso sofrimento. Nós temos que entender o significado da cruz, porque a cruz, ela exige de nós uma tomada de posição. A cruz exige, ela reivindica que nós venhamos voltar o nosso coração para a vontade de Deus, para os caminhos de Deus. Há um exemplo muito glorioso disso, que está em Lucas capítulo 9, versículo 51. Esse texto diz assim: e aconteceu que, ao se completarem, é interessante que a palavra completarem, aqui no grego, é sumpleroo, que significa cumprir-se o tempo. Então diz, e aconteceu que, ao cumprir-se o tempo, isto é, os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Lucas, onde nós lemos esse texto. Você tem que entender que os primeiros 3 capítulos do Evangelho de Lucas registram os primeiros 30 anos do Senhor Jesus. Depois você tem que notar que no capítulo 3, da metade do capítulo 3 até o capítulo 9, isto é, do 3 até o capítulo 9, você tem 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Isto é, do Jordão até o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus, ele teve essa maravilhosa experiência. Então você vai ter que entender que, desde o batismo até o Monte Hermon, nós temos o quê? 3 anos. Isto é, em apenas 5 capítulos, nós temos 3 anos. Depois, todos os outros capítulos de Lucas, do capítulo 10 até o capítulo 24, olha a quantidade de capítulos. Esses capítulos, isto é, do capítulo 10 até o capítulo 24 de Lucas, registram 6 meses. Quando o Senhor desce daquele monte da transfiguração, isso está narrado também em Mateus capítulo 17. Então aqui em Lucas 9, ele desce do monte da transfiguração, a partir do capítulo 10, e caminha mais 6 meses, aí ele sobe em um outro monte, o monte do Gólgota, Calvário. Irmãos e irmãs, nós sabemos que aqui, em Lucas 9, também em Mateus 17, que fala, narra a mesma história, nós temos a voz do Pai, que diz, este é meu filho amado, no qual me comprazo. Nós vemos algo glorioso aqui. Lembra que lá no batismo, isso você pode ver em Mateus capítulo 3, você pode ver que o Senhor Jesus, após o batismo, ele ouve essa voz que aparece na forma gloriosa, quando o Espírito Santo, como uma pomba, pousa sobre ele, essa voz vem e dá testemunho, e diz, este é meu filho amado. E agora, em Lucas 9, novamente essa voz diz, este é meu filho amado. Nós temos que ver que, nesse texto de Lucas, depois disso, você vai perceber algo muito glorioso. Primeiro, em Lucas 3, 22, e agora, em Lucas capítulo 9, versículo 35, nós vemos a mesma voz. E aqui a Bíblia diz que a partir disso, chegou o momento dele, o Senhor Jesus, ser assunto aos céus. Irmãos, irmãs, será que vocês se dão conta disso? Veja que aqui no versículo 51 de Lucas 9, diz que ele podia, dali mesmo,
ser recebido nos céus. Ele não precisaria, olhe bem o texto, na sua Bíblia está assim, ele não precisaria ir para a cruz. Porque do ponto de vista da sua humanidade, a sua obra estava perfeita. Porque aqui o Pai está dando testemunho da humanidade do seu Filho. Ele era um homem perfeito. Veja que nesses 3 anos do seu ministério, toda a obra dele, que ele havia sido enviado para poder fazer, ele tinha feito, exceto uma, que ele teria que decidir por ela. Aqui o Pai está dando uma testificação da vida pessoal, da vida particular do Senhor Jesus. Se você olha tanto para Lucas, no capítulo 3, versículo 22, como no capítulo 9, versículo 35, você vai ver que o Pai está dando testemunho da vida dele, da pessoa dele. Mas agora, irmãos, veja que Lucas coloca um texto que nos deixa profundamente assombrados. Aconteceu que o tempo, isto é, cumpriu-se o tempo, os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Agora, olhe a sequência do texto. Manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aqui nós podemos dizer que houve no seu semblante essa intrépida resolução de ir para a cruz. A cruz foi uma decisão que ele tomou. E aqui nós precisamos ver a glória da cruz também na nossa própria vida. Porque se você ler esse mesmo episódio, lá em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que nós aprendemos com esses 2 textos, tanto de Lucas 9:51, como de Mateus 16, 24 e 25, é que a cruz tem que ser uma decisão nossa. A cruz não é apenas uma obra em nós, mas também uma decisão que temos que tomar no tocante à nossa vida. Enquanto nós não nos decidimos pela cruz, enquanto nós não decidimos aceitar a cruz, nós vamos ver que a nossa vida de amargura continua. E aí o que acontece conosco é que somos reprovados na prova. A cruz significa uma renúncia daquilo que somos, daquilo que queremos, uma rendição, mas também aceitaremos a vontade de Deus na nossa vida. Muitos cristãos não compreendem o sinal da cruz, o significado da cruz, o poder da cruz, o que significa viver uma vida de cruz. Esse lenho na água mostra isso para nós, porque agora o nosso sofrimento, ele começa a ter um significado espiritual, porque muitos acham que estão sofrendo porque estão sendo reprovados. Muitos não entendem o lugar da cruz em suas vidas. Eles acham que estão sofrendo e estão sendo reprovados por Deus. Não, amados irmãos e irmãs. A cruz, ela traz significado à nossa amargura, aos nossos sofrimentos e às nossas provações. Aí nós começamos a perceber que a cruz é uma obra de Deus na nossa vida. A cruz, ela faz parte do propósito de Deus em nós. Todos quantos desejam viver uma vida piedosa diante de Deus, precisam viver uma vida de cruz. E naturalmente, esses que querem viver uma vida piedosa de Deus, eles compreenderam não apenas o trabalho da cruz na vida deles, mas uma expressão de viver uma vida de cruz, uma vida de renúncia, uma vida em completa submissão à vontade de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver algo muito especial. Especialmente no capítulo 2 do livro de Apocalipse, os versículos 8 a 11, que é a mensagem à igreja de Esmirna. Veja que o versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna. Você sabe que a palavra Esmirna vem de Mirna, vem de mirra. Se você estudar a raiz dessa palavra, ela vem de morra, vem de mara, de amargura. É a mesma palavra. Veja que aparece aqui em Apocalipse.
no aspecto profético. Essa é uma profecia à igreja de Esmirna. Ou seja, a igreja é amargura, a igreja em prova. É isso que nós vemos na mensagem da igreja de Esmirna. Mas como o Senhor Jesus se revela a esta igreja? Como o primeiro e o último. O que esteve morto e viveu. É assim que ele se apresenta a esta igreja. Quando você estuda as 7 cartas, as igrejas da Ásia, Apocalipse, capítulos 2 e 3, você vai notar que cada vez que o Senhor Jesus fala a uma dessas igrejas, ele se apresenta com as credenciais segundo a necessidade de cada igreja. Se está enferma, ele é o Jeová Rafá, ele é o Senhor que cura. Por isso, nessa situação, ele revela como Jeová Rafá. Vai lá no texto que nós acabamos de ler, em Êxodo, e você vai ver que é justamente isso. Ele se aparece como Jeová Rafá, aquele que cura. Aqui é um estado de enfermidade, de dor, de angústia, situações difíceis. E aqui ele se revela como aquele que cura. Essa é a cruz. É isso que nós vemos em Mara. Esta árvore mergulhada no rio. Então nós temos que entender que o Senhor está se revelando a nós. O Senhor está falando algo tão claro a nós. Veja que o Senhor diz para os irmãos em Esmirna: conheço as tuas obras e a tua tribulação. O Senhor conhece a situação daquela igreja. Ele diz: conhece a tua pobreza. Olha o que significa isso. A sua completa fraqueza. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor sabe que nós não podemos confiar em nós mesmos. Isso fala de amargura, de escassez, de situações difíceis. Mas o Senhor diz: mas tu és rico. Porque isso é espiritual. Irmãos, esta é a mensagem da igreja de Esmirna. É isso que o Senhor está dizendo a nós. O Senhor está revelando o nosso caráter espiritual, a nossa condição diante dele. Mas nós temos que saber que tudo isso tem que estar fundamentado na obra da cruz, naquilo que a cruz significa para nós, naquilo que a cruz está fazendo em nós e naquilo que precisamos viver de acordo com o padrão dessa cruz, para que nós nunca venhamos confiar em nós mesmos, para que nunca estejamos estribados na nossa própria arrogância, na nossa própria alma, na nossa própria vontade, e que tenhamos uma vida de completa submissão ao Senhor. Eu quero continuar ainda compartilhando sobre esse assunto, na esperança de que o Senhor tenha algo a mais para poder nos falar. Ainda não encerrei este assunto. Convido você para continuar estudando comigo, na viva esperança de que Deus tem algo para poder falar a nós e nos abençoar através da sua palavra. Vamos hoje dar continuidade à palavra que foi ministrada ontem. Estamos estudando a 5ª das estações, onde o povo de Israel peregrinou naquela jornada de 40 anos, quando Deus os levou pelo caminho do deserto, e eles estiveram em 42 estações. E agora nós estamos estudando a 5ª, que é Mara. E nós sabemos que em Mara, o povo de Israel, eles murmuraram por causa das águas amargas. Mas Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés pegar um lenho, pedaço de árvore, e tocar e jogar dentro da água. E quando aquele lenho foi mergulhado na água, aquelas águas se tornaram doces. Aqui nós somos conduzidos pelo Espírito Santo na palavra,
a compreender a obra da cruz em nós, a entender a questão do nosso sofrimento como tendo o fundamento da cruz. E na palavra de ontem, eu compartilhei também um pouco sobre Esmirna. Porque se você pega a palavra Esmirna e você vai estudando a raiz dessa palavra, você vai chegar em Mara. Esmirna vem de mirra, morra ou mara, que é a raiz da sua palavra. Nós sabemos que a mirra é uma especiaria cuja a fragrância é doce, a qual em figura denota o sofrimento. Esmirna nos fala da igreja perseguida, sofredora, da doçura da fragrância da vida de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos que o sofrimento é uma coisa cíclica, algo que se sucede em intervalos regulares de tempo. Todos nós, na vida cristã, experimentamos um aspecto de sofrimento. Independente do tempo, independente de qualquer coisa, todos nós passamos por algum aspecto de sofrimento, de tristeza, de amargura. Todos nós passamos por Mara. Há vários aspectos de sofrimento que nós, como filhos de Deus, iremos passar enquanto estivermos nesse corpo dessa carne, nesse tempo que vivemos. Há sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Tiago diz, no capítulo 5 e o versículo 10 da sua carta: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Mas quando você estuda aqui Esmirna, note algo. O Senhor diz para esta igreja que Ele é o primeiro e o último. O Senhor se apresenta a esta igreja como sendo o primeiro e o último. Aqui podemos ver duas coisas. O Senhor é sempre eterno e Ele é imutável. Em qualquer situação ou em qualquer ambiente, Ele permanece o mesmo. Nada poderá precedê-lo. Tudo tem um propósito nele, tudo é para Ele. Portanto, irmãos, os sofrimentos, eles revelam e manifestam que tipo de igreja a igreja é. É isso que nós aprendemos aqui da experiência de Esmirna. Agora, nós temos que entender que somos chamados a ser conformados com os sofrimentos de Cristo. Filipenses 1:29, Paulo disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Colossenses 24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vamos atentar ainda para 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 7, que diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Aqui nesse texto encontramos duas palavras que nos introduz no cerne desse assunto. A primeira é participantes. No grego, nós temos o vocábulo koinonos, que significa associado, que compartilha. Depois o termo consolação, que no grego é paraklesis, significa aproximação. Amados, somos participantes de Cristo Jesus quando passamos por provas e aflições, mas graças a Deus também vemos que através das lutas e tribulações, das situações amargas de Mara, como em Mara, nós somos conduzidos, convocados para estarmos mais e mais perto dele. Veja que em Hebreus, o autor dessa epístola diz no capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Sofrimentos, tribulações e tantas coisas exteriores que acontecem, têm em vista o reino de Deus. Note aqui nesse texto de Hebreus 2:10 que, de conformidade com o original grego, a preposição primária a, quando ele diz a glória, na frase a glória, é uma preposição que indica algo impressionante. Isto é, para dentro, até, em direção a. Para entender a riqueza desse texto é necessário extrair algumas lições. A primeira lição, veja que a palavra conduzir, aqui nesse texto de Hebreus 2:10,
significa ir junto ou dentro de algo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Outro significado dessa palavra é dar acesso, dando-lhe direção, guiar, tomar conta, ser responsável. A segunda lição que nós aprendemos aqui. Uma das preposições que sugere aqui nessa palavrinha a é até. Isso nos mostra que Deus nunca desistirá de nós, nunca nos deixará, nunca nos abandonará. A terceira lição, uma outra palavra que nos revela a riqueza do operar de Deus em nós, aqui nesse texto é aperfeiçoar-se. É interessante notar que o verbo aperfeiçoar ocorre 9 vezes nessa maravilhosa epístola aos Hebreus. Nós temos aqui no capítulo 2, versículo 10, mas também no capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículos 19 e também o 28, capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 14, capítulo 11, versículo 40, capítulo 12, versículo 23. Veja bem, esse verbo ocorre 24 vezes em todo o Novo Testamento. Essa é uma grande ênfase da Epístola aos Hebreus. O aperfeiçoamento dos santos. Veja o versículo 14 de Hebreus capítulo 10, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui nós temos que ver que há uma obra que Deus está realizando por meio dos sofrimentos em nós, para nos levar à maturidade, para que Ele complete e alcance em nós o que Ele quer. Veja que o escritor aos Hebreus, ele encerra o versículo 10 do capítulo 2, falando que o Senhor Jesus é o autor da salvação. Ora, a frase autor da salvação é uma frase que se destaca dentro do contexto dessa epístola. Em 3 lugares ela ocorre para demonstrar a realidade do supremo propósito de Deus para com aqueles que Ele escolheu para a sua glória. Então o Senhor tem permitido o sofrimento em nós, porque Ele tem em vista em nós sua glória, Ele tem em vista em nós o cumprimento da sua vontade, Ele tem em vista em nós aquilo que Ele realmente deseja e quer. Sofrimentos têm em vista a nossa glorificação com a pessoa do Senhor Jesus. Veja que no texto de Romanos 8, 29, você lê: conformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23, diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode ler todos esses versículos, Romanos 8, versículos 18 a 23. Irmãos e irmãs, não é nenhum exagero, nem mesmo euforia sensacionalista. É com sinceridade e reverência que digo que nós, aqueles os quais Deus escolheu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Ele predestinou, chamou, justificou, também glorificou. É isso que você vai ler desses textos. Lendo a partir do versículo 23 agora e indo até o versículo 30 de Romanos capítulo 8, você vai chegar a isto. A referência à nossa glorificação final e definitiva é algo que está no coração de Deus, é algo que toca a glória do seu propósito. Por isso, não é nenhum exagero dizer que Deus visa ter em nós sua glória por meio dos nossos sofrimentos. Ele quer ser glorificado nisso. E muitas vezes nós não compreendemos porque Deus nos leva até Mara. Porque Deus nos leva a uma experiência amarga, difícil. O Senhor Jesus não nos ensinou a alegrar-se no fato do sofrimento em si. Não é isso que a Bíblia ensina. As palavras do Senhor, quando Ele trata desse assunto, não é que Ele deseja que nós venhamos alegrar no sofrimento em si. O que está em evidência no ensino, nas palavras do Senhor Jesus e dos demais apóstolos quanto aos sofrimentos, é que o cristão sofre por amor à causa de Cristo. Porque isso prova quem Ele é e a quem Ele pertence. Veja o que Pedro diz em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
Creio que não podemos ignorar algumas lições as quais nosso querido Pai Celeste deseja nos ensinar aqui nesse precioso texto. A primeira lição que aprendemos aqui é que diante da glória da eternidade, nossos sofrimentos não significam nada. Irmãos e irmãs, somos extremamente carentes de ter uma revelação da glória, da eternidade revelada e manifestada no nosso espírito. A segunda lição que nós temos que aprender é que nesse texto está a frase, o Deus de toda graça. Essa frase é uma redundância apostólica. Isso indica que Deus fez algo que está além de toda cogitação, de toda comparação. Algo que ultrapassou todos os limites da imaginação humana. Algo incomensurável. É isso que essa frase, o Deus de toda graça, no texto, revela para nós. A terceira lição é que Pedro diz que em Cristo nos chamou. Quando Deus nos chamou à existência, Ele nos viu primeiramente em Cristo, para o propósito da sua eterna glória e graça. Dessa única frase, Pedro nos desvenda o glorioso propósito eterno de Deus quanto à nossa eleição eterna. E a quarta lição está numa preposição primária que em português aparece na forma de uma crase, ou fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Na língua grega, a preposição primária é eis. Essa preposição primária significa em, até, em direção a, dentro de. Nós já vimos isso. Agora veja algo impressionante aqui. Deus nos chamou em Cristo. Isso está na eternidade passada. Mas ainda diz que Ele está nos chamando até. Isso nos revela a obra que Ele está fazendo em nós. Isto é, uma obra incessante. E o sofrimento, isto é, passar por Mara, é algo que Deus requer. Passar por Mara é uma exigência divina. Ele tem um propósito nisso. Veja que até indica que Ele só irá parar essa obra quando Ele alcançar em nós o seu propósito. Podemos ver que essa preposição primária na língua grega significa em direção a. Isso implica a glória, porque o alvo de Deus em nós é conduzir-nos à sua majestosa glória eterna em Cristo. Por último, podemos ver que essa preposição primária indica algo muito mais impressionante ainda, que é para dentro. Pedro diz que Deus nos chamou para dentro da sua eterna glória. Às vezes, eu chego a pensar que as mais completas e estupendas verdades cristãs estão nessas pequenas preposições bíblicas. Agora vamos para a quinta lição que aprendemos, é que as nossas lutas por causa de Cristo são limitadas. Pedro diz por um pouco. É algo que Ele permite por um pouco. Veja que o povo de Israel não permaneceu em Mara, eles tiveram que sair, tiveram que prosseguir. Eles tiveram que agora ir para uma experiência muito mais gostosa. E é isso que significa a vida cristã. É por um pouco. Os seus sofrimentos, as suas lutas, têm um propósito específico, limitado e definido. A sexta lição, que é a última, vemos o resultado do sofrimento, os quais passamos por amor a Cristo. Paulo nos diz em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse não é o nosso bem-estar, esse é o bem do propósito de Deus, no qual todas as coisas cooperam para esse bem. Agora veja que Pedro diz qual é o resultado que Deus irá alcançar. Primeiro, ele diz que Ele vai nos aperfeiçoar. Aqui o vocábulo grego é katartizo, que significa preparar, equipar, colocar em ordem, ajustar para si mesmo. Isto é, Deus permite em nós o sofrimento para nos preparar, para colocar em ordem algumas coisas dentro de nós. Ele está fazendo também isso, tendo em vista Ele mesmo em nós. Pedro diz para afirmar. No original grego é esterizo, que significa tornar estável, firme, para que eu e você não sejamos vacilantes. Depois, Pedro diz para fortificar. Aqui temos um outro vocábulo, que no grego é estenoo, que significa tornar forte. Alguém que não hesita, alguém que não desiste. Persistência. E por último, fundamentar, que no grego é temelior, que significa colocar fundamento, tornar estável. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, ele disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18.
Então veja bem, eu quero fazer duas considerações nesse texto para compreendermos algumas coisas importantes dentro do contexto daquilo que tem o encargo do Senhor nesta hora de compartilhar sobre aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma experiência como em Mara, experiências amargas por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, os sofrimentos têm significado. Não é porque sofremos, é para quê. Então, Paulo diz aqui que os sofrimentos produzem. No grego, esse vocábulo é katergazomai, que significa realiza, executa, modela. É isso que essa palavra produz, no original grego, significa. Algo que está sendo realizado além da medida em nossas vidas. Ele diz também, acima de toda comparação. Aqui nós só temos o vocábulo na língua grega, que é o pérbolo. Literalmente traduzido, é excesso em excesso. Trata de uma magnitude excessivamente profunda. Nós não devemos procurar o sofrimento, mas se ele vier, é uma consequência de termos escolhido o Senhor Jesus e a sua justiça. Se a acusação que os homens lançarem sobre qualquer um de nós simplesmente toca a nossa posição em Cristo, nós devemos permanecer firmes nele, sabendo que tudo isso tem um propósito dele em nós, o propósito da sua cruz em nós, da cruz que nós escolhemos viver. Então é isso que o Senhor deseja falar a cada um de nós, e que Ele nos abençoe mais uma vez com a sua doce, rica, santa e poderosa palavra.